A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, receba a doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sou vossa irmã em Cristo, a irmã Ruth. Obrigado pela companhia, obrigado pela presença, obrigado por todos os irmãos que têm orado pela minha vida, orado por esse ministério, orado pela vida dos meus filhos. Aleluia, é tudo para a honra e a glória de Deus. Nunca deixe de orar pela minha vida. Nunca deixem de orar por esse ministério e também, aleluia, pela vida dos meus filhos, aleluia. É tudo para a honra e a glória de Deus e deste lado também estou eu orando por vossas necessidades, vossas pelejas. Existe muita necessidade no meio da igreja, aleluia, e estamos aí juntos, na mesma comunhão, no mesmo espírito, no mesmo vigor, ainda com pouca força em alguns dias, mas ainda assim a graça do Senhor nos sustenta. A graça do Senhor nos basta e a graça do Senhor nos ajuda. Hoje o Senhor preparou um banquete espiritual maravilhoso e eu não imaginei que o Senhor fosse me dar uma nova experiência nesse ano, mas eu creio, sem sombra de dúvidas, que é a graça dele imerecida na minha vida. Aleluia. Irmãos, desde que eu estou no canal do YouTube, eu somente tive 3 experiências com o Espírito Santo de Deus. A primeira já tem mais ou menos um ano, a segunda não me foi permitido trazer, e esta terceira, aleluia, o Senhor me deu a ordem para passar para a igreja, ainda que na minha visão limitada, porque nossa visão e nosso entendimento, ele é limitado, porque nós somos seres humanos, eu penso que era algo mais para mim. Porém, o Senhor sabe de todas as coisas, então Ele me direcionou, me ordenou que passasse para o seu povo, para a sua noiva e para a sua igreja. Por quê? Porque o tempo está chegando, o fim está se aproximando. O tempo, aleluia, do Espírito Santo levar a igreja desta terra, Ele vai ser retirado dessa terra. Aleluia, e nós vamos juntos, A igreja vai ser levada junto, aleluia, no grande dia triunfal do arrebatamento. É para isso que nós estamos caminhando, é para isso que nós estamos marchando, é para isso que nós aceitamos o nosso Senhor Jesus como Senhor absoluto de nossas vidas, para que nós possamos ser levados, aleluia, desta terra, com um Consolador que é o Espírito Santo. Eu peço a Ele, ao meu amigo fiel, Consolador, Professor, aleluia, o Espírito Santo de Deus, que Ele possa visitar cada alma através dessa mensagem, que Ele possa visitar cada coração através dessa mensagem, aleluia, que Ele possa, aleluia, emanar na tua vida, no dia de hoje, a graça, a estrutura, a força, aleluia, o amor também. Bendito seja o nome do nosso Senhor, a comunhão, o encorajamento para buscá-lo cada dia mais. Que essa experiência te incentive e te encoraje a cada dia mais a buscá-lo, a cada dia mais buscar intimidade com Ele, a cada dia mais buscar estrutura nele, pois este é o trabalho, este é o agir do nosso amado Espírito Santo. Aqui no livro de Romanos, capítulo 8, verso do 14, aliás, a parte do 14 está escrito: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém, igreja do Senhor? Amém? Então é com muito cuidado, prudência e a sabedoria do Espírito Santo que eu peço que Ele possa guiar essa experiência, que Ele coloque as palavras na minha boca e na medida, aleluia, que Ele for colocando as palavras na minha boca, cada palavra vai testificando na tua alma, cada palavra vai testificando no teu espírito, cada palavra vai testificando no teu coração, porque o mesmo Espírito que está aqui em mim, dentro de mim, aleluia, é o mesmo que está em você. É o mesmo que está te ajudando. O mesmo Espírito que me consola, que me estrutura, que me ajuda, aleluia, no meio da tempestade, no meio da tribulação, no meio da tristeza, no meio da adversidade. É o mesmo que está aí com você, te consolando, te estruturando, te ajudando, te reerguendo, para que você continue,
aleluia, a servir ao Senhor até o fim de tua jornada. É até o fim por Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Queridos, como eu acabei de recitar aos irmãos, eu só tive 3 experiências com o Espírito Santo. As experiências com o Senhor Jesus, elas são maravilhosas, elas são divinas, elas são enriquecedoras. Não existe palavras, mas o Espírito Santo, ele não dá experiência todo o tempo desta maneira. Então, assim, é mais magnífico ainda, é mais maravilhoso ainda, é mais tremendo ainda, é mais sobrenatural ainda. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Eu não sei explicar aos irmãos, se os irmãos estão na mesma comunhão que eu estou. Então, ele me direcionou e me deu a ordem, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para passar esta nova mensagem, para te encorajar, a te incentivar, não somente você que já é selado, não somente você que já é morada dele, a buscá-lo ainda mais, a ter mais comunhão com ele, a ter mais intimidade com ele, a ter mais relacionamento com ele, mas você que ainda está em processo, você que está na dispensação da graça, você que ainda está aí, com desejo de ser morada dele, continua buscando, continua te santificando, continua rasgando teu coração na presença do Senhor, porque a tua hora vai chegar, aleluia, o teu momento vai chegar, o teu encontro surreal, sobrenatural, o teu encontro celestial com o Espírito Santo vai chegar. Então receba aí, aleluia, esta palavra, aleluia. Queridos, estava eu em oração, já em jejum, louvado seja o nome do nosso Senhor, com a minha cara no pó, como sempre faço. Eu sempre disse aos irmãos, desde a minha entrada no YouTube, que eu não tenho experiências com o Senhor na carne, ou seja, eu tenho que estar jejuando, eu tenho que estar orando, eu tenho que estar me santificando para ter as experiências com Ele, apesar de que eu não vou orar com o objetivo de ter experiências. Eu vou orar como todo mundo tem que orar, como todo servo de Deus tem que levar uma vida de oração, uma vida de jejum. Eu vou com a minha cara no pó. É Deus que vê graça e me dá ali a experiência. Eu nunca sei quando eu vou ter, exceto que Ele me mande informações ao meu espírito, que logo eu vou ter experiência. Ou às vezes, pela misericórdia, Ele fala comigo um dia antes, em visão, em revelação, e disse, olha, na hora que se dobrar os teus joelhos, te darei uma nova experiência. E às vezes não. Às vezes Ele não fala nada, simplesmente eu vou orar, me entregar na oração. Quando eu dobro os meus joelhos, que foi o que o Espírito Santo de Deus me ensinou, eu esqueço do mundo lá fora. Eu gosto de desligar o telefone, porque isso aprendi com Jesus, porque Satanás tenta colocar distrações na hora da oração. A oração não é somente dobrar os joelhos, aleluia. A oração é o nosso relacionamento com o Espírito Santo, é nosso relacionamento com o Senhor. Este momento de comunhão, de entrega, que lamentavelmente alguns crentes não têm esse relacionamento, porque eles não querem passar as escalas. Existem escalas no mundo espiritual das orações. Tá? Existem escalas a ponto de você ter comunhão com o céu, a ponto de você escutar a voz de Deus. Mas para isso, a pessoa, o homem ou a mulher, ele tem que ser uma pessoa que gosta de orar, que sente a necessidade de orar. Não é somente orar, é conversar com o Pai, é se relacionar com o Pai, é se entregar com Ele, é confiar nele. Toda vez que eu sinto amargura, tristeza, toda vez que eu sinto isso, o Espírito Santo na hora fala, vai orar. E na hora que eu levanto visitada por Ele, refrigerada, consolada. Oh, glória, santo é o nome do Senhor, porque é esse o trabalhar dele. Na minha primeira experiência aqui, o Senhor Deus me permitiu trazer para este canal. O Espírito Santo de Deus me mostrou como é que Ele trabalha na terra. Uma das formas que Ele trabalha. Na segunda experiência, não me foi permitido, porque era algo destinado somente para mim. Da mesma maneira que os meus irmãos têm suas experiências com o Senhor, os seus segredos com o Pai, a irmã Ruth também tem os seus. E nessa terceira experiência, Ele também me ensinou algumas coisas. Talvez para alguns irmãos não seja novidade e para alguns sim. Mas eu quero ser rica em detalhes nessa nova experiência. A testificação do Espírito Santo através dos sentimentos. A testificação do Espírito Santo através da unção. A testificação do Espírito Santo através da glória e poder de Deus. A testificação do Espírito Santo através da ligação espiritual. A testificação do Espírito Santo através do bloqueio e impedimento.
A testificação do Espírito Santo através das curas e libertações. A testificação do Espírito Santo através de sonhos. A testificação do Espírito Santo através do coração fechado. Todas essas informações o Espírito Santo de Deus me passou nessa nova experiência. Aleluia! Santo é o nome do Senhor. Então estava eu com os meus joelhos prostrados, orando ao Senhor, para que Ele continue a me sustentar, para que Ele continue a me ajudar. Nós precisamos, aleluia, da ajuda e da estrutura que o Espírito Santo nos dá. Se não temos estrutura, não vamos aguentar as provações. Não vamos passar pelo fogo dando glória. Vamos tentar passar e não vamos conseguir, mas com o Espírito Santo, ele passa pelo fogo, ele passa pela água, ele passa pela terra e nós cruzamos outro lado, aleluia, dando glória ao Senhor. Com os meus joelhos prostrados, me humilhando ao Senhor, buscando refúgio, buscando resposta, buscando direção, buscando o consolo dele, aleluia. Eu chorava muito, eu sou uma pessoa muito quebrantada na presença do Senhor. Eu sou uma mulher pela misericórdia que fui quebrada e continuo sendo quebrada e eu quero ser quebrada ainda mais. Amém? Então, eu sou bastante quebrantada nessa parte de choro, porque o choro, aleluia, traz intimidade com o céu, o choro traz comunhão com o céu, o choro traz relacionamento com o céu. Então chorava, aleluia, quando eu vi 2 anjos descer pelo teto. E eles pararam de maneira bem perfeita na minha frente. E eles se agacharam os 2. E os 2, cada um, tinha um frasco de ouro em suas mãos. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E as minhas lágrimas caíam, que elas estavam basicamente jorrando o chão. Elas estavam jorrando o chão. Elas caíam as minhas lágrimas, quando um dos anjos disse: essas lágrimas, elas são sinceras. E o outro anjo testificou e disse: sim, elas são sinceras, pois ela está chorando com a alma. Aleluia. E eu continuava a chorar e eles recolhiam as minhas lágrimas. Foi então quando eles pegaram as minhas lágrimas e subiram de volta. Subiram assim e ultrapassaram o teto. E eu continuava a orar, a me quebrantar. E a glória de Deus se fazia presente no meu quarto. A glória de Deus se fazia presente, aleluia, na minha vida. Santo é o nome do Senhor. Quando eu comecei a falar em línguas, em novas línguas, o Senhor me deu este dom. Quem me acompanha sabe que eu nunca falo a mesma língua. Ou às vezes falo por um tempo, daqui a pouco Deus renova. E quando estou muito na unção, no poder, eu vou falando várias línguas. Então eu comecei a falar várias línguas. Línguas diferentes e outras línguas que eu falo. E nessa hora o Espírito Santo começou a me dar interpretação daquilo que eu estava falando, daquilo que eu estava orando. E eu vi que não era mais eu orando, mas era Ele intercedendo, exatamente como está nas Santas Escrituras, que Ele intercede por nós em gemidos inexprimíveis. Eu comecei a orar. E na medida que eu falava, Ele me dava interpretação. E eu recebia a interpretação do que eu estava falando. E eu falava desta maneira: aleluia, santo é o nome do Senhor. Eu falava: Senhor, me quebra. Senhor, por favor, me quebra mais. Senhor, eu quero ser mais moldada. Senhor, eu quero ser mais quebrada. Senhor, eu quero ser mais lapidada. Tira aquilo que não te agrada. Tira aquilo, meu Deus, que eu não possa ver. Aleluia, me quebra. Eu quero ser mais moldada. Eu quero ser mais quebrada. Eu preciso do Teu Espírito Santo na minha vida. Eu dependo dEle. Eu dependo dEle, somente dEle. Não deixa eu falhar nesta obra, Senhor meu. Aleluia, santo é o Teu nome. E eu orava. E o fogo descia. A unção descia. Quando eu senti o toque do Espírito Santo, de uma maneira delicada, de uma maneira amorosa, de uma maneira suave, e falava mais em línguas. Quando os meus olhos espirituais foram abertos, e eu vi um homem formoso bem na minha frente, com uma roupa, vou dizer desta maneira, que resplandecia. Vou dizer roupa porque era tudo luz, muita luz. E ele foi diminuindo um pouco a glória para que eu pudesse vê-lo. Só que eu não via do pescoço para cima, somente do pescoço para baixo. E aí o Espírito Santo colocava a sua mão no meu peito e dizia:
Hoje eu te consolo. Hoje eu te estruturo mais. Hoje eu coloco mais amor pela obra do Senhor. Hoje eu coloco mais amor pelas almas. Aleluia. Filha, eu sou o Espírito Santo na tua vida. Ha chegado o momento de te dar uma nova experiência. E eu me quebrantava, eu me entregava, eu me entregava, eu me entregava. É uma entrega especial, é uma entrega sincera, é uma entrega pura, é uma entrega que você quer que Deus faça a sua vontade, aleluia, na tua vida. É uma entrega que só é permitido pelo Espírito Santo, porque na nossa carne, irmãos, nada temos para oferecer, aleluia. Quando Ele me retirou os meus sentidos, eu disse, eu não posso ver o teu rosto. E Ele, não sei como posso explicar, aleluia, no mundo espiritual, eu permitia ver o sorriso dele, eu não sei como isso pode ser possível, eu não sei como isso pode ser possível no mundo espiritual. De maneira suave Ele dizia, te recordo o que eu te disse na primeira experiência, você precisa se santificar ainda mais para ver o meu rosto. Você precisa se santificar mais. Eu disse sim. Ele disse, venha comigo. Vem. Quando nós fomos levados lá na Argentina, na casa onde eu vivia, onde tudo basicamente começou, a minha caminhada na fé, a minha peregrinação, e eu disse, o que nós fazemos aqui? Ele disse, quero mostrar-te algo. Cruzamos a parede e fomos no quarto onde eu comecei a fazer as campanhas com os irmãos, onde eu comecei a fazer as orações com os irmãos. E ali estava eu, ele me dando uma visão do passado. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Aleluia. Eu estava ali com a minha cara no pó, ajoelhada, orando, clamando. Eu estava sendo muito provada naquele momento. Eu estava sendo muito provada. Eu me sentia muito sozinha naquela época, muito sozinha. Muito, por mais amigos na fé, companheiros na graça, companheiros na aflição, amigos na fé, nós vamos nos sentir sozinhos. Mas eu quero dizer para a igreja, aleluia, santo é o nome do Senhor nessa tarde, que nós não estamos e jamais estaremos sozinhos. Aleluia. Foi então, meus irmãos em Cristo Jesus, que o meu quarto onde eu orava ali era cheio de fogo, 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 uma luz. Eu olhava para o teto e o Espírito Santo me dizia, era assim que se via no mundo espiritual, aqui é onde você orava. Então eu olhava para fora com os olhos espirituais, obviamente, e eu via aqueles monte de demônios querendo entrar ali dentro onde eu estava orando, e eles não podiam ultrapassar, pois aquele quarto estava cheio da glória de Deus, estava cheio do fogo de Deus, aleluia. Via quando eu começava a dar as revelações, as visões, era como se fosse um telão na minha frente, eu tendo as revelações e as visões, porque pela misericórdia Ele me deu o dom de olhos fechados e de olhos abertos. Ele disse, foi aqui que tudo começou. Eu te consolei, eu te visitei muitas madrugadas neste quarto, eu te sustentei, eu te ajudei, e eu vou continuar te sustentando, eu vou continuar te ajudando. Ruth, você não está sozinha. Você não está sozinha. Eu tenho te consolado, eu tenho te refrigerado, eu tenho visitado a tua alma. Foi aqui que tudo aconteceu. E eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. Aleluia, santo. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Eu sei, meus irmãos, em Cristo Jesus, que tem muitos irmãos e irmãs que vão escutar essa mensagem, que você é coluna na sua casa, que você é coluna na tua família, e você se sente sozinho, se sente desprezado, se sente esquisito. Satanás joga essas setas para você pensar que você está sozinho. Satanás joga essas setas para você pensar, aleluia, que Deus não é na tua vida, mas é tudo mentira, porque assim me diz o Espírito Santo, Ele está na tua vida, assim como Ele está na minha vida, Ele está na tua vida. Ele está te consolando, Ele te consola, Ele seca as tuas lágrimas, Ele te refrigera, Ele te visita, Ele te ergue, Ele te sustenta. Ele tem capaz para reerguer, para levantar. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Santo
é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É maravilhoso o agir do Espírito Santo. Ali eu vi uma dessas partes, uma dessas fases que eu vivenciei quando eu comecei a ter intimidade com o céu, quando eu comecei a ter relacionamento com Deus. Depois disso me levou novamente ao passado, a São Paulo. Aleluia. Quando eu estava pregando ali no Deus das Maravilhas, bendito seja o nome do Senhor. Tem uma irmã lá chamada Thaís, que ela é ombreira do ministério, e eu nunca entendi o mistério que eu tenho com essa irmã. O amor que eu sinto por ela, o amor que ela sente por mim, a gente se abraça e é tomar na unção de Deus. Ela veio pedir oração para mim. O Espírito Santo me levou nesta ocasião que eu vivenciei há pouco tempo. Aleluia. Santo é o nome do Senhor Jesus. Então, eu peguei nas mãos dela. Na hora que eu peguei nas mãos desta irmã, tudo que ela sente foi passado para o meu espírito. Aí estava recebendo a testificação do Espírito Santo por meio dos sentimentos. A dor dela, a tristeza dela. Aleluia. A angústia dela. Tudo, meus irmãos queridos, a dor, a tristeza, a lágrima, a angústia, tudo dela foi passado para mim. Na hora que foi passado para mim, eu comecei a chorar junto com ela. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E aí o Senhor, aleluia, abriu minha audição espiritual. Eu pude escutar um pouco somente da oração dela. E eu disse, eu estou escutando a tua oração lá no teu quarto. Você chorando, você falando bem assim, Senhor, por favor, me permita me separar do meu marido. Eu só quero viver para te servir. Eu só quero viver para te louvar. Eu só quero terminar o meu tempo te servindo. E aí o Senhor fazia eu passar tudo para ela. Na hora que eu passei tudo para ela, ela começou a falar em línguas, testificando aquilo que eu estava entregando. Aleluia. E aí a minha visão foi aberta e eu já via ela ali, com a cabecinha bem branca, com a Bíblia. Aleluia. Com a Bíblia, servindo ao Senhor Jesus. E eu disse, no tempo de Deus vai se cumprir. Tudo tem um tempo, irmã Thaís. Tudo tem um tempo. Eu sinto a tua dor, eu sinto a tua peleja, eu sinto as tuas lágrimas. Eu estou sentindo tudo por meio dos sentimentos que por o Espírito Santo de Deus está na vida dela, que é o mesmo que está em mim. Pude sentir. Na hora nós nos abraçamos e eu disse, eu amo muito você, irmã Thaís. E ela disse para mim dessa maneira, de maneira suave, eu também amo muito você, irmã Ruth. Só que eu sei que aquelas palavras ali não era da carne dela, nem da minha carne. Foi o Espírito Santo de Deus que colocou na minha boca e na boca dela. Aleluia. E nós falávamos em línguas. É uma coisa linda, as pessoas que estão na mesma comunhão, no mesmo Espírito, irmãos queridos. Louvado seja Deus e louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma das coisas maravilhosas do Espírito Santo. Depois o Senhor me levou dentro da casa da missionária Doralice. Ela estava ali na pia. Aleluia, santo. O tempo dela é muito agitado. O tempo dela, aleluia, é muito agitado. Ela é uma mulher muito ocupada. E na hora o Senhor falava bem assim para ela, ligue lá para minha serva. Ela está se sentindo hoje sozinha. E ela me ligou e disse, irmã Ruth, o meu dia está muito corrido, eu estou cheia de coisas para fazer. Eu tenho aqui 15 minutos. O Senhor mandou te chamar porque hoje você está se sentindo sozinha. Ali eu estava vendo através daquela visão, aleluia, a conexão espiritual. A testificação do Espírito Santo através da conexão espiritual. Quando nós temos uma conexão forte espiritual com alguém, nós podemos sentir a tristeza na vida daquela pessoa, a alegria na vida daquela pessoa, a felicidade. O Espírito Santo nos visita para dizer como está aquela pessoa, quando existe um elo, uma ligação espiritual com aquela pessoa. Eu falei, sim, amiga, estou eu na luta, estou eu na peleja, na provação, mas a graça do Senhor nos sustenta e nos basta. Aleluia, santo é o nome do Senhor. E ali eu vi a conexão espiritual que nós temos com os nossos irmãos quando nós estamos, aleluia, no mesmo espírito, no mesmo vigor. Depois disso, amados, queridos, irmãos, o Senhor me levou em um lugar que eu tinha pregado. E ali eu conheci uma irmã, aleluia,
ela olhou para mim sorridente, com um sorriso muito cativante, sorridente, e ela disse bem assim para mim: você que é a irmã Ruth? E eu disse: sim, sou eu. Amém, glória a Deus, deixa eu abraçar aqui a minha irmã. Na hora que ela me abraçou, eu senti totalmente uma descomunhão. É essa palavra que eu posso dizer. Aqui na palavra do Senhor está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 22. Mas os frutos do Espírito Santo é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperância. Na hora que eu abracei aquela irmã, eu disse: o que foi isso aqui? E eu fiquei olhando para ela para ver se o Senhor me dava alguma visão. Aí o Senhor disse para mim: ela é falsa. Ela sorri para você, mas o sorriso dela é falso. E nessa experiência, o Espírito Santo olhando para ela, o que está nela não é o que está em você. O que está em você é o Espírito Santo. Eu não habito nela. Nela existe malícia, nela existe maldade. Quem tem o Espírito Santo de Deus não tem um coração falso, não tem um coração mentiroso, não tem um coração contenteiro, não é sepulcros caiados, como diz a palavra do Senhor, porque foi isso que o Espírito Santo de Deus me disse. São como sepulcros caiados. Ali eu estava vendo diante de mim uma pessoa não que faz parte da Irmandade Cristã e tampouco parte do corpo de Cristo, tampouco parte dos remanescentes. Eu estava vendo uma pessoa que está infiltrada no meio da igreja, que dentro da palavra é bode. Mas na frente fui saber que esta mesma pessoa, esta mesma irmã, era uma das maiores contendeiras daquele ministério. Era uma das pessoas que mais dava trabalho para aquele ministério. Mas na frente ela fez uma rebelião junto com alguns irmãos e hoje ela não está mais nesse ministério. Então, ali o Espírito Santo me disse que todas as vezes que o meu coração fechar para uma situação, que o meu coração fechar para uma pessoa, que eu não sentir comunhão com alguém, algo está errado. Algo está errado, porque, meus irmãos, o semblante de alguém que tem os frutos do Espírito Santo, o semblante de alguém que é morada dele, é diferente de uma pessoa que não é liberta, é diferente de uma pessoa que é ímpia. É diferente, até o olhar é diferente, é um olhar santificado, é um olhar de amor, não é um olhar altivo, não é um olhar de falsidade, não é um olhar de malícia. Quem tem o Espírito Santo não tem esses frutos de Satanás. Os frutos de Satanás são a carne. Os frutos de Satanás são bichados, são manchados. Aleluia, santo é o nome do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não é invejoso, ele não é competidor, ele não é contendeiro, ele não é malicioso, ele não é divisor. Isso são os frutos de Satanás. Isso são os frutos do diabo, que quer infiltrar-se no meio do corpo de Cristo, que quer usar aqueles que não vigiam com seus sentimentos, com as suas intenções, com seu olhar, com seu coração. É por isso que naquele grande dia nós vamos ser, de fato, julgados pelo que está aqui dentro, na nossa alma e no nosso espírito. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Depois, o Espírito Santo de Deus me levou até o ministério que o Senhor entregou nas minhas mãos. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. E na hora que eu colocava os meus pés ali no ministério, na hora que eu colocava os meus pés e entrava na igreja, aleluia, a unção que estava na minha vida descia sobre a vida de uma irmã que estava ali. Ela disse: que unção e que glória é essa? Ela abriu os olhos e olhou. É a irmã Ruth que acabou de entrar. E depois ela me disse: aleluia, santo é o nome do Senhor, que ela havia feito prova de Gideão. Ela havia feito prova de Deus no Espírito, porque ela estava orando pela minha vida, aleluia, e o Senhor mostrou para ela que Satanás joga seta na mente e no coração daqueles que dão lugar para ele, que não foi ele que me levantou, não é ele que me usa, não é ele que me dá as revelações, não é ele que dá as visões para mim. Satanás joga essas setas no coração daqueles que dão lugar para a carne, para espíritos enganadores, para espíritos contrários. E ela fez uma prova de Gideão no Espírito. Ah, é? Então Deus me mostra que o Senhor é na vida da irmã Ruth. Me mostra que o Senhor é na vida dela.
E ela me contou, dentro do carro. Na hora que eu coloco os meus pés lá, que eu entro, eles estavam tudo de joelhos. Ela estava orando. Aí a unção que estava na minha vida, e o fogo que estava na minha vida, desce sobre a vida dela. Ela disse, que unção é essa? Que glória é essa? Ela levantou e na hora eu disse, aí está a minha serva entrando. Eu sou com ela. Eu estou na vida dela. E ela disse, olha aí, Satanás, você que fica querendo colocar na mente e no coração, aleluia, dos irmãos, que Deus não é na vida da serva de Deus. Ele é sim. Ali, aleluia, eu vi a testificação do Espírito Santo através da unção na vida de uma pessoa. A mesma unção que Deus colocou na minha vida, que está aí na tua vida, tem que testificar na vida daqueles que nós estamos no mesmo Espírito. Depois, mais na frente, o Espírito Santo abriu a minha visão e eu me vi no altar pregando ali com uma unção, com poder, com uma glória, aleluia. Santo é o nome do Senhor, santo. E ali eu estava vendo a testificação através da palavra. A palavra que estava saindo da minha boca, aleluia, estava entrando no coração dos irmãos com uma luz. Eu vi entrando com uma luz, eles aceitando, eles recebendo a testificação do Espírito Santo. Na hora que eu estendi as minhas mãos, aleluia, saiu um fogo das minhas mãos e eu dizia, receba aí o renovo do Espírito Santo, receba aí a graça do Espírito Santo, receba aí a estrutura do Espírito Santo, receba aí, aleluia, a graça do Espírito Santo para a tua vida, para que você continue a marchar, aleluia, para que você continue a granjear, para que você continue nesta marcha rumo ao céu. Na hora que eu levantei a minha mão, a unção que estava na minha mão saiu e tocou na vida dos irmãos. Aí eu vi uma marchando, aí eu vi uma falando em línguas, aí eu vi uma recebendo o renovo, eu vi uma usando a espada. Ali eu estava vendo a testificação do Espírito Santo através da glória e o poder de Deus e também por meio da sua palavra. É por isso, queridos, aleluia, santo é o nome do Senhor, que quando aleluia, escutamos alguém pregando a palavra não entra, a palavra não testifica, é porque o Espírito Santo está fechando o nosso coração, que ele não está no negócio. Ou quando a pessoa está pregando ali, mas por que essa pessoa prega e eu não sinto testificação? É porque essa pessoa não é morada do Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, aleluia, da verdade. Porque quando nós somos morada dele, quando nós somos a morada do Espírito Santo, ele testifica em tudo, numa revelação, numa visão, numa palavra. Quando nós somos morada dele. Depois a última lugar que ele me levou, o último lugar que me levou foi dentro de uma igreja. Vi a igreja lotada e muitas pessoas. Eu estava no altar com o Espírito Santo e eu disse, por que uma dessas pessoas estão com as suas vestes todas negras? O seu coração está negro, o seu coração está escuro, e algumas pessoas eu vejo uma luz dentro do seu coração, uma luz dentro do seu peito, como se fosse uma lamparina bem, assim, com uma luz bem forte. Esses que vês que estão negros são como sepulcros caiados. Não existe sinceridade em seus corações. Eles querem me receber com a vida toda errada e no pecado. Ali eu vi que uma das maiores virtudes que tem que existir na vida de um filho de Deus, na vida de um servo do Senhor, aleluia, na vida de um filho da luz, é a pureza no coração, é a sinceridade, aleluia, santo. É por isso, queridos, que tem algumas pessoas que podem estar 20, 30 anos dentro da igreja, nunca conseguirão receber nada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai sondar ali seu coração, se tem realmente pureza. Eles não conseguem receber o Espírito Santo de Deus, podem estar orando, jejuando e a bênção não vem, ela está parada, ela está estagnada, porque ele quer um coração entregado, ele quer um coração puro, ele quer um coração lavado, ele quer um coração transformado. Não adianta a transformação ser somente estereótica, é a pessoa ser como um demônio dentro da igreja, trazendo divisão, contenda, dividindo o corpo de Cristo. Isso é de Satanás, isso é do diabo, isso é carne pura. Isso é carne, isso não procede do Espírito Santo. O Espírito Santo é comunhão, é união, é amor, é tudo isso.
Por isso que quando no ministério eu vejo esses demônios da contenda, da divisão, e Deus me revela aqui, eu desço na hora para lá e eu falo, aqui não, Satanás. Aqui não, diabo. Aqui não, aqui nós estamos ligadas, oh glória, sim Senhor, sim Senhor. Aqui nós somos uma família, aleluia. Ainda que não sejamos uma família, aleluia, ligadas pelo sangue, somos uma família ligada no Espírito. Somos pessoas que nos preocupamos um com o outro, amamos um ao outro, trabalhamos em comunhão, trabalhamos em concordância. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Aqui tem que habitar, xaraia, os frutos do Espírito Santo de Deus, porque senão se torna brecha dentro do ministério, lacuna dentro do ministério. Se torna isso, lacuna, brecha. Então, queridos e amados, depois dessa última vista do Espírito Santo que Ele me deu ali, Ele olhou para mim firmemente, eu não podia ver seu rosto, e disse, Ruth, a voz dele é suave. A voz dele é mansa, a voz dele é doce, a voz dele não existe voz como aquela, como do Espírito Santo. A voz dele é mansa, é serena, emana gozo, emana amor, emana ternura. Ruth, diga ao povo de Deus que eu estou a ponto de terminar o meu trabalho na terra. O tempo está terminando, o tempo está findando, o meu trabalho está terminando na terra. O meu tempo está terminando na terra e eu vou recolher a igreja para encontrar o noivo Jesus. Eu vou recolher a igreja da terra para encontrar o noivo. Diga que está terminando. Diga a eles que se acheguem mais a mim. Diga a eles que busquem mais força em mim, mais graça em mim, mais refrigério, mais estrutura. É o Espírito Santo que sustenta a sua igreja. É o Espírito Santo, aleluia, que dá refrigério, dá graça à igreja. É o Espírito Santo, aleluia, que tem poder para nos reerguer, para nos levantar, para guiar tudo. Aleluia, eu disse sim, eu vou dizer. E ele disse, passa tudo que você viu, tudo que você escutou, como é uma das formas que eu trabalho. Então, o Espírito Santo trabalha dessas maneiras. Ele trabalha através de sentimentos que você sente, que o outro irmão sente. Você sente a sua dor, sua angústia. Você sente a sua aprovação, aleluia. Você sente o que ele está passando quando ele está sendo passado pelo deserto. A testificação do Espírito Santo através da unção, da glória de Deus. O bloqueio, o impedimento, quando nós sentimos, é Deus ali mostrando por meio do seu Espírito Santo que Ele não está naquilo. Mas a ligação espiritual é um dos fatores mais lindos. E o Espírito Santo está sussurrando aqui no meu ouvido, me fazendo lembrar que eu estava fazendo as minhas coisas na minha casa, quando Ele disse, deixe tudo e vá orar pela tua irmã. Eu ligo para a irmã Milena e disse, o que você está fazendo aí? Eu estou aqui limpando a casa, estou fazendo as coisas. Eu disse, tá, deixa tudo que você está fazendo, pois o Espírito Santo mandou eu orar pela tua vida. E ela começou a chorar, ela disse, eu acabei de levantar do joelho e pedi ao Senhor para que te tocasse, para que você viesse orar pela minha vida. Você sabe que eu não peço, eu sou uma das pessoas que menos peço oração para você, porque sei como você é conosco, de você nos incentivar a ter uma vida própria na presença do Senhor, aleluia, ter comunhão com o céu. Eu disse, algo Deus está querendo fazer aqui. E eu orei por ela, orei, e Deus, aleluia, me entregou ali uma revelação. Eu disse, há algo que Deus quer fazer, mas não é através da minha vida. Vá para a igreja hoje, peça para, aleluia, a ombreira Ana, orar pela tua vida. Deus fará algo que eu não sei o que é. Algo Deus quer fazer. E afinal, era um livramento quando ela estava grávida. Então, aí nós podemos ver que o Espírito Santo de Deus é o mesmo. Ele testifica, ele usa, ele revela. Ele é absoluto e ele é maravilhoso. Depois dessa visão, o Espírito Santo de Deus me disse, é momento de voltar. Entregue tudo que você viu, tudo que você escutou e diga ao meu povo que eu estou voltando. Na hora que ele me trouxe, irmãos, eu fui voltando, aleluia. E ele estava bem na minha frente assim, e ele foi entrando dentro de mim.
e eu vi uma luz no meu peito e eu abri os meus olhos. Aleluia! Estou aqui passando aos meus irmãos. Eu quero encorajar os meus irmãos e as minhas irmãs a cada dia mais buscar comunhão com o Espírito Santo. Eu quero encorajar os meus irmãos e as minhas irmãs, aleluia, santo é o nome do Senhor, a buscar mais relacionamento com o Espírito Santo, a buscar mais comunhão com Ele, a buscar mais direção, mais estrutura através dele, porque o tempo dele está terminando, está findando. Ele nos consola, ele nos refrigera, ele nos ajuda. É maravilhoso o Espírito Santo. E eu digo para os irmãos que todos aqueles que são moradas dele, que já têm ele, morrem de medo de perdê-lo, porque ele é de fato uma pérola, um diamante. Ele é de fato uma pérola e um diamante. Ele é o nosso amigo fiel, oh glória. Ele é o consolador que consola. Você não está sozinho, você não está sozinha. Fisicamente você pode estar sozinho, fisicamente você pode estar sozinha, fisicamente você pode se sentir sozinha, porque você é ser humano que nem eu, que tem medos, que tem aflições, que tem sentimentos. Você é feito do mesmo barro que eu, mas Ele está com você, Ele está te sustentando. Então estou passando, então receba isto como uma pérola nessa tarde desse dia, este presente que Deus deu para a sua serva aqui e também para a igreja. Amém? E mais tarde eu encontro os meus irmãos na oração. A paz do Senhor Jesus Cristo e Shalom.